seja muito bem-vinda. Esse especial de hoje é para você, mulher, mãe, cuidadora, que muitas vezes se deixa de lado para ajudar quem tanto precisa. Quantas vezes você já adiou um momento só seu, uma consulta, um autocuidado para ajudar quem precisava? Nesse especial de Dia das Mães, a Secretaria Executiva da Mulher te convida a fazer um exercício. Olhar para você, mulher. Nos siga nas redes sociais, siga no Instagram, @semucg, e no nosso podcast no YouTube, Dando Voz a Elas. E hoje, para essa conversa tão necessária, estamos aqui com a maravilhosa doutora Jéssica Ferzelli, médica ginecologista, para contar um pouquinho da experiência dela para nós. Olá, doutora. Bom dia, maravilhosa. É um prazer recebê-la aqui. É um prazer estar aqui com você hoje, nesse podcast desse nome tão lindo, o podcast Dando Voz a Elas, que é uma coisa tão necessária. Muito obrigada pelo convite. Nos conte um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu sou a doutora Jéssica Ferzelli, eu sou médica, sou ginecologista, fiz uma especialização aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje também sou professora da Faculdade de Medicina e atualmente eu trabalho com uma área da ginecologia bem específica e que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é a ginecologia regenerativa. Eu, trabalhando na ginecologia tradicional, eu percebi um público em específico de mulheres que carregavam algumas queixas, carregavam algumas dores, alguns problemas que geravam reflexos dentro dos seus relacionamentos, da sua vida, do seu trabalho, e que infelizmente não estavam conseguindo ter essas queixas corretamente direcionadas, né? E eu percebi que aquilo que estava dentro somente do tradicional, às vezes deixava um pouco a desejar para mulheres que estavam passando por algum tipo de problema, né? Então, a ginecologia regenerativa, ela vem com tecnologias, com coisas mais modernas, com medicações diferenciadas, para conseguir oferecer aquilo que está faltando, né? Para conseguir suprir essa necessidade, por exemplo, para exemplificar, né? Então, para mulheres que têm problemas íntimos após o parto, para mulheres que começam a experienciar alguns problemas também ali já próximo da perimenopausa, da menopausa. Então, existem várias queixas, vários sintomas que por muitos anos foram silenciados e que hoje a gente consegue dar voz a elas, né, e oferecer tratamentos e acompanhamentos também. Doutora, a gente sabe que as mulheres muitas vezes carregam o mundo nas costas e acabam se deixando de lado. Isso é algo que você observa muito no seu consultório? Com certeza é uma coisa muito frequente, né? Hoje as mulheres, em momentos de hipervalorização de produtividade, tem sido muito difícil para as mulheres fazerem esse malabarismo, né? Então, você já parou para pensar no conceito de dona de casa? Cara, dona de casa, né? Elas são responsáveis literalmente por tudo. Mãe, mulher, trabalha as fora. Compras, a alimentação, por ter coisa em casa, a limpeza da casa. E além de dona de casa, hoje, graças a Deus, uma parcela grande trabalha também. Então, tem a administração da casa, tem o cuidado com os filhos, tem o trabalho. E daí, quando elas ainda abrem Instagram, abrem rede social, ainda tem um monte de coisas que elas deveriam estar fazendo, né? Então, tem todo um universo do autocuidado feminino que hoje em dia a gente vê atividade física, tudo mais, enfim. São tantas coisas que a mulher tem que dar conta que inevitavelmente, em algum momento, ela tem que abrir mão de alguma coisa, e infelizmente, na maioria das vezes, ela abre mão de si mesma para dar conta de tudo. Sim, a gente observa muito, especialmente para as mulheres que são mães, que além de dar conta da casa, além de dar conta do trabalho, né, do relacionamento delas, ainda ela precisa dar conta dos filhos, e muitas vezes a mãe prioriza os filhos, prioriza todas as outras atividades e acaba se deixando de lado. Eu vou compartilhar algo que é da minha vida, mas eu me lembro que quando eu fui mãe pela primeira vez, todo presentinho que eu ganhava, às vezes eu ganhava um dinheiro, ganhava algo, né, para mim, eu acabava deixando de lado, ia lá, pegava o dinheiro, ganhei um dinheiro de aniversário, eu ia lá e comprava uma roupinha para minha filha, ou eu comprava um brinquedo para minha filha, algo para minha filha, né, e isso também fiz com as minhas duas filhas. Acabava me deixando de lado. Então, a gente observa que as mães acabam priorizando muitas vezes os filhos, a família, e se deixando um pouquinho de lado. Como que isso
reflete no corpo. A gente às vezes vai levar um filho, se o filho está doente, a gente imediatamente leva para o hospital ou leva para fazer uma consulta. Mas a nossa consulta muitas vezes é adiada, especialmente essa parte do cuidado íntimo, que é um cuidado pessoal. É como se fosse um egoísmo a gente se deixar em primeiro lugar e acaba se deixando em último. Como você lida com isso? Como que você enxerga isso? Ai, Suzana, essa fala é perfeita, porque eu escuto isso todos os dias no consultório. Isso é uma realidade, né? A gente também não pode ignorar o fato de que as mães, elas acabam se deixando um pouco de lado. Existe uma pressão social para tudo isso, né? Uma construção social que bota elas como principais responsáveis, mas o pós-parto, ele é individual. E quando eu falo de individual, eu não estou falando de que cada mulher tem um pós-parto. É também, né? Mas ela é individual no sentido de que só a puérpera sabe como ele é solitário, né? Eu tenho uma paciente que também é uma amiga muito querida e a gente estava conversando sobre isso. Ela tem uma estrutura familiar fantástica e o marido dela é super presente, um amor. E ela falou assim pra mim, falou, amiga, o meu marido estava do meu lado o tempo inteiro, toda hora, me fazia tudo que eu precisava e eu me sentia sozinha, né? Então isso é muito individual, o pós-parto. E é fato que, além dessa construção social que bota a mulher como responsável, tem o amor, né? Sim. Então a mulher, ela experiencia, principalmente aquela que vai ser mãe pela primeira vez, um sentimento completamente novo, um sentimento leoa, um sentimento de proteção, que é maravilhoso, né? As mulheres, elas se redescobrem no pós-parto. Mas ela tem consequências negativas também, né? Junto com isso da sua superproteção, no momento em que você tira os olhos do seu filhotinho e passa a olhar para você, você se sente culpada, né? Eu também atendi uma paciente esses dias atrás que falou para mim, falou, eu estava me sentindo egoísta de deixar as crianças e marcar, e vir aqui gastar, ficar um tempo na consulta, né? Que minha consulta é demorada, tem quase 1h30. E ela, eu tava me sentindo egoísta. Então, olha só para onde é que a gente está indo parar, né? Então, como essa questão da culpa materna, da culpa da mulher, mesmo que seja uma mulher desconstruída, mesmo que seja uma mulher moderna, olha como isso acompanha, né, o nosso dia a dia. E é o nosso trabalho, né, como profissionais da saúde, desmistificar isso, né, e mostrar para a mulher que ao se cuidar, ela não está abandonando a casa, porque uma mulher que está feliz, que está se amando consigo mesma, ela também entrega melhor para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Sim, isso é fantástico. A gente pensar que a mulher ela precisa se cuidar para que ela possa oferecer para o outro algo positivo. Porque uma mulher que não está bem cuidada, que não cuida de si mesma, que não cuida da sua saúde mental, que não cuida da sua saúde íntima, ela não vai ter muito a oferecer, por mais que ela queira. Uhum. E por mais que a gente ofereça, parece que sempre fica aquele sentimento de que eu não estou fazendo o O suficiente. suficiente. Eu acredito que na tua prática você também tem uma relação muito íntima com seus pacientes. Não é para todo mundo, assim que a gente vai, conta da nossa vida. Sim. É um momento difícil também estar com uma ginecologista, porque a gente está lá se despindo de muitas é, dificuldades que às vezes a gente tem. Mostrar o corpo, fazer perguntas mais íntimas. Uhum. Você observa que o corpo dá sinais que algo está faltando? Com certeza, com certeza. É, é uma atividade de se olhar mesmo, né? Porque em diferentes idades, alguns sinais podem aparecer. Então, por exemplo, numa menina mais nova, é comum que exista certa irregularidade menstrual, é comum que a gente tenha um pouquinho de cólica, mas não é comum todo mês precisar faltar aula de tanta dor. Sim, do ciclo menstrual, né? E isso é uma coisa que foi construída de que é normal a mulher sofrer, de que é normal a mulher sentir dor, né? Então, peraí, ainda. Como assim, né? Então não é normal, gente. Já na fase da menarque, né, que é o período reprodutivo da mulher, não é normal você ter sintomas horrorosos na periquita sempre depois de você ter relação. Não é normal. Então, se isso está acontecendo com você, infecções de repetição, dor na relação, problemas depois da relação, também não é normal, né? Já no período da perimenopausa tem algumas coisas que são normais, mas que hoje a gente já tem como resolver, né? Então é comum
ali no período que a gente começa a diminuir os nossos hormônios, em torno dos 40 anos, a gente perceber mais dificuldade de concentração, mais labilidade emocional. Então, não, querida, você não está ficando louca, são os seus hormônios que estão se reduzindo. É importante que o marido saiba disso, né, para entender que não tem nada de errado e caso a mulher está passando por mais uma transição, né. Então, são coisas que estão esperadas para essa fase da vida, mas elas precisam ser direcionadas, né? Existem medicações hormonais, medicações não hormonais que dá pra gente fazer nessa fase para melhorar, né? Mas pra gente perceber essas alterações no nosso corpo, uma dor que tá um pouco a mais, algum tipo de dificuldade, enfim, tudo isso que eu comentei aqui agora, a gente precisa estar se olhando, né? A gente precisa estar se observando para perceber essas coisas e buscar ajuda. A gente precisa conhecer o nosso corpo, conhecer o nosso funcionamento para saber que alguma coisa está diferente daquilo que a gente considera normal. Exato. E agendar uma consulta, se cuidar um pouquinho. Marcar sua consulta com a gineco é muito importante. Com certeza. A gente tem escutado muitas mulheres de uma idade um pouco mais avançada reclamando desse novo período da vida, que elas têm muito calorão, que elas têm a dificuldade de concentração. Então, tem tratamento para isso. Com certeza. A perimenopausa, ela vem como um soco na cara, né? Vamos falar a verdade. A gente passa a nossa vida em construção profissional, chega a uma idade em que uma boa parte das mulheres já está um pouco estabelecida em torno dos seus 45 anos, as crianças já estão um pouco mais velhas, né? É difícil ter recém-nascido em casa aos 45. Então você fala, cara, agora é isso, agora é o meu momento, eu vou pra academia, eu vou fazer aquele estudo que eu queria ter feito, aquela pós que eu nunca fiz, e daí você não dorme direito. Fica acordando a madrugada inteira, acorda cansada, acorda toda suada, ensopada, vai estudar, não consegue estudar, tá com falta de memória, não consegue lembrar as palavras para falar as palavras fogem, vai fazer uma atividade física, começa a escapar xixi, vai ter relação com o maridão, fica com dor, fica com ardência, não consegue ter relação. Então, assim, é um momento em que a mulher sossega e vem a saúde feminina, vem as alterações hormonais e pá, na nossa cara. Então, é um momento de frustração e muitas mulheres demoram para procurar ajuda nesse momento por isso, pela frustração. Elas se sentem culpadas. Então, elas não conseguem enxergar que está acontecendo algo fisiológico com o corpo delas que precisa de assistência. Elas sentem que elas não estão dando conta. Mas isso não é algo patológico. Não isso é algo normal de todo o desenvolvimento da mulher, da fase de vida da mulher. Exatamente, não tem nada de errado nisso, tá? Todas nós vamos passar por isso. As mulheres, elas vão ter intensidades diferentes de cada um desses grupos de sintoma. Então, veja, a gente falou de sintoma físico, a gente falou de sintoma mental, né? Labilidade emocional, da parte de concentração, de desempenho físico, enfim. E cada mulher vai ter ali um grau de intensidade, mas é um pacotão que faz parte da perimenopausa para todas nós. Então, é importante entender que é normal, né? Até para você perceber que não tem nada de errado com você, mas também é importante direcionar essas queixas, porque hoje já tem como a gente melhorá-las, né? No consultório. Doutora, que dica você daria para uma mulher, essa mulher que está nos assistindo agora e que está com algum sintoma, ou que está em dúvida se está tudo certo com o organismo dela, ou que ela quer um momento para ela quer se cuidar, ela quer se olhar um pouquinho, já se deixou de lado por tantas vezes. Que dica você daria para que ela comece a se cuidar agora? Marca sua consulta com a gineco. Realmente é um movimento difícil, né? Mas é um movimento necessário, né? Então eu acho que o principal passo é a autoanálise, né? Então você olhar para você mesma. Não é porque todo mundo te diz que aquele desconforto é normal que você precisa se contentar com ele, né? E caso você esteja tendo essa dificuldade com relação a como é que eu vou deixar minha família, como é que eu vou entregar um tempo para isso, lembre-se que a partir do momento que você se cuida, a partir do momento que você está mais confortável, mais feliz consigo mesma, né, você consegue se entregar mais para sua família também, né? Então, a mulher que se ama, ela materna, e ela materna melhor. E eu acho que outro fator que pode atrasar um pouco os cuidados também é o medo, como você disse, né? O despir na ginecologia, ele é muito mais do que físico, ele é um despir de camadas, é um despir psicológico, né? Então, as mulheres, elas adiam os exames por medo do resultado,
elas adiam exames por medo de tomar uma bronca porque atrasou o preventivo. Esses dias eu recebi uma paciente que falou, ai, doutora, eu tô morrendo de vergonha, o preventivo tá 3 anos atrasado. Eu falei, o meu tá 2. Então, assim, não se esqueçam. Do outro lado da mesa, tem outra mulher como você. Então, a gente também... isso é o bom de ter uma ginecologista mulher, desculpa, ginecologistas homens, fazer o quê, né? Mas... a mulher perceber que do outro lado tem uma mulher que também passa por dificuldades na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida médica, né? Então eu acho que isso alivia um pouco. Então não se esqueça, se você tiver com medo de ser julgada, com medo de se entregar, com medo de se despir, lembre-se, do outro lado da mesa tem outra mulher para te ouvir. Eu acho que isso facilita as coisas. Pela tua fala também me ocorre que muitas mulheres ainda têm aquele preconceito, têm aquele medo de marcar uma consulta com o ginecologista. Embora hoje em dia a gente já tenha muito mais conhecimento a respeito da necessidade de se cuidar, as mulheres hoje são mais empoderadas, as mulheres são mais voltadas para si mesma em alguns aspectos, mas ainda tem aquele preconceito, não tem? De mulher, às vezes, não querer ir na consulta ou se sentir invadida por ir a uma consulta. Muitas até procuram ginecologistas mulheres porque não querem estar diante de um homem. Uhum. Isso você observa na tua prática? Nossa, com certeza. É muito comum. Mulheres que deixam atrasar os exames, mulheres que enfim, não buscam o atendimento pelo receio, né? A ginecologia, como você disse, é uma coisa muito íntima, né? E por isso que eu acho tão importante, por exemplo, uma atividade como essa, né? Um podcast voltado a falar sobre isso, para a gente poder levar a informação para essas mulheres, para elas perceberem que todas nós estamos passando por isso e da importância de passar por isso para você se sentir melhor consigo mesma e conseguir entregar mais aquelas coisas que você está querendo entregar, né, naquele momento. Então, são pequenas coisas ou grandes coisas, né, como um podcast, por exemplo, que podem levar essa informação para as mulheres, para elas entenderem a importância. A gente vê que é um conjunto. É a saúde física, é a saúde mental, é fazer uma atividade física, é cuidar do corpo, é cuidar da mente. É um conjunto. Uhum. Doutora, você conhece aqui a nossa secretaria? O que você acha dessas ações que a secretaria promove para mulheres? Eu achei incrível, confesso, achei super legal. Eu achava que o trabalho da secretaria ele ficava mais voltado especificamente para a prevenção de violência contra a mulher. Eu acho que a Secretaria da Saúde da Mulher ela é responsável pela Casa da Mulher brasileira que a gente tem aqui. É a Secretaria Executiva da Mulher e ela também toma conta da Casa da Mulher brasileira. Excelente. E eu descobri recentemente, né, até um pouco mais de contato, que eles também visam mais autonomia para essas mulheres, para que elas consigam, por vezes, sair de uma situação abusiva, de uma situação ruim, financeira, amorosa, enfim, por meio do fornecimento de cursos, de capacitação. Então, eu achei isso brilhante. Eu acho que é você não só cuidar do problema, mas você enxergar o que antecede o problema e direcionar algum tipo de cuidado para isso também, né? Prevenção. Essa é a nossa expectativa, que a gente encontre mulheres antes de chegar num ponto em que elas precisem remediar. A gente quer prevenir, quer deixar essas mulheres prontas para o mercado de trabalho, para se cuidarem da parte emocional. A gente quer que essas mulheres ganhem voz, que essas mulheres se cuidem, invistam em si mesmas. Uhum. Então, hoje, doutora, para a gente finalizar, estando aqui nesse podcast, nesse dia tão especial, que a gente está falando do Dia da Mulher, que recado você deixaria para essa mulher que está sobrecarregada, que muitas vezes se deixou de lado? O que você pode falar para elas nesse Dia das Mulheres? Bom, mulheres, mães, eu sei que vocês se sentem culpadas. Eu sei que vocês sentem medo. Eu sei que vocês sentem que vocês não estão dando conta de tudo. É possivelmente porque vocês não estão dando conta de tudo mesmo, que ninguém dá, tá? Então, não se esqueça, se você tá sentindo tudo isso, a sua vizinha, a sua amiga que você tá aí conversando no WhatsApp, a médica que você tá vendo vos falar agora, também não dão conta de tudo. Então tá tudo bem. Pode se despir desse medo, dessa culpa, de não estar conseguindo fazer tudo que você almejava, porque ninguém consegue, e busque ajuda a tempo, sempre. Doutora, a gente quer agradecer muito a sua participação, com informações extremamente relevantes, o seu carisma, a sua forma de falar. Eu acredito que vai atingir muitas mães, muitas mulheres que precisam ouvir essa tua fala. E hoje a gente quer deixar para vocês um feliz Dia das Mães,
e quer fazer um convite para você, mulher, que você se escute, que você se coloque em primeiro lugar, que você cuide da sua saúde, que você invista na sua consulta, que você reserve um tempo para cuidar de você mesmo. A Secretaria Executiva da Mulher deseja um feliz Dia das Mães para todas vocês. Muito obrigada, doutora. Obrigada pelo convite e feliz Dia das Mães, mulherada.